Bom dia, meus amados. Aqui quem está falando é o professor Mateus e é uma alegria poder começar mais um livro da Bíblia com vocês. Hoje nós vamos começar o livro de Eclesiastes e para mim é sempre uma honra estar com vocês aqui. Mas antes de nós começarmos a falar do livro em si, quero orar com você. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado porque o Senhor não tem desistido de nós. Obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado por sua graça que nos salva, mas também que nos capacita a viver uma vida que te honre e que te agrade. Peço ao Senhor que essa leitura seja uma leitura que edifica o nosso coração, que traz entendimento. E te peço que esse dia seja um dia para ser vivido para a tua honra e para a tua glória. Então nos ajude a fazer isso, viver uma vida que te honre no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, nos nossos relacionamentos, na nossa família. Que cada esfera de nossa vida seja afetado pela tua presença e seja abençoado por ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, um milênio aproximadamente antes de Cristo. O livro de Eclesiastes é um livro que, diferente dos outros 65 livros da Bíblia, ele fala pouco sobre Deus. Ele, na verdade, parece que deixa esses tópicos todos para os outros 65 e ele se concentra em bater com força nas ilusões humanas, em bater com força em todas as expectativas mal postas. Eclesiastes, ele é diferente ele não é como um livro que comemos para nos alimentar. Ele é um livro que nós comemos, se nós pudéssemos transformar palavras em alimento, que na verdade Jesus também vai fazer isso. Ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se nós pudéssemos olhar para Eclesiastes parece menos como alimento, parece mais como um banho. A Bíblia também diz que a palavra nos purifica. Ela também usa essa analogia para a Bíblia. E aqui essa analogia se encaixa melhor para mim. Quando eu olho para Eclesiastes, eu vejo um livro que nos lava de percepções erradas, de uma espiritualidade habitual que não quer dizer nada, nos limpa da ilusão de buscarmos tantas coisas para tentarmos encontrar significado para a vida. Na verdade, a maioria de nós está buscando significado no que fazemos, porque temos pouca compreensão do que somos e para quem somos. E Eclesiastes vem trazer um choque para nós. Talvez pessoas nem acreditam que existe um texto tão fatalista como o texto de Salomão aqui escrito nesse livro chamado Eclesiastes. Ele, por vezes, nos traz uma certa ideia de pessimismo, quebrando aquele otimismo ingênuo, que não quer dizer também nada. E ele vai nos trazer de volta para o chão da vida, vai limpar nossa mente de todas as ilusões, ou seja, não há nada que eu busque aqui na terra que possa me satisfazer, não há nenhuma visão aqui na terra, nenhuma contemplação na terra que possa satisfazer os meus olhos, não há uma palavra nesse mundo que possa satisfazer os meus ouvidos, não há pensamento e imaginação humana que pode preencher o meu entendimento. E quando nós somos limpos de todas essas ilusões, só sobra um lugar para nós irmos, só sobra um colo para deitarmos, só sobra um abraço para corrermos, que é o abraço de Jesus, as palavras de Jesus, é encontrar nele a satisfação que Salomão já nos adianta, que não encontraremos em lugar nenhum. Tendo dito isso, vamos dar uma olhada aqui nos 4 capítulos. Hoje nós vamos falar do capítulo 1, 2, 3 e 4. E no capítulo 1, logo no capítulo 1, ele já começa com essa quebra de expectativa. Ele vai dizer tudo é vaidade, ou seja, tudo é vão. A NVI diz que tudo é inútil. A revista atualizada diz tudo é vão. A versão parafraseada de Eugênio Peterson, a mensagem, vai dizer que tudo é vazio. São sinônimos. Vazio, inútil, vão. Ou seja, e ele vai dizer, é como correr atrás do vento. Ele está dizendo assim, olha para a tua vida. Pense em tudo que você pode fazer. Trabalho, juntar riquezas, tirar férias. Tudo isso ele não satisfaz. Tudo isso, no final, é um pote vazio. É um pote bonito, é um pote charmoso, mas quando você olha o conteúdo dele, ele não tem nada, nenhuma substância que te satisfaça. E ele começa a falar, trazer é um texto de um homem que serve ao Senhor, mas é um texto filosófico. É um texto que vai falar sobre a vida, que vai trazer esse lado da vida, esse lado fatal da vida. Ou seja, não existe caminho, tudo me leva ao nada. E ele vai falar que tudo é uma mesmice, ele vai fazer como tudo é correr atrás do vento, ele vai falar sobre
as coisas que só geram canseiras e que o olho não cansa de ver, o ouvido não cansa de ouvir, tudo que é já foi, tudo que será já foi também. E ele começa a dizer, não há nada, você trabalha, o sol se põe, o sol nasce, não há nada novo, tudo que você está vendo hoje já existiu no passado, todos os problemas, e isso é verdade. E quando nós olhamos para isso, que isso nos atinge, e nós paramos de olhar com preconceito para o texto, a gente percebe que é verdade. Os problemas da política que estamos vivendo hoje, que parecem ser insolúveis, já aconteceu no mundo outras vezes. Problemas que acontecem em nossas famílias e dificuldades que nós não sabemos, achamos que é impossível, já aconteceu também. Soluções que pensamos e achamos que pode dar cabo a todos os problemas. Alguém já pensou também. E a gente percebe que tudo é vão. E aí ele vai dizer sobre a experiência dele. Por que ele chegou a essa conclusão? Qual moral ele tem para falar sobre isso? Ele vai dizer que, a partir do verso 12, que ele vai falar sobre a experiência do pregador, ele fala, eu, mestre, fui rei em Israel e Jerusalém, dediquei a investigar e usar a sabedoria para examinar tudo que é feito debaixo do céu. Que tarefa dura Deus pôs sobre os homens para que se ocupem com ela. Observei que tudo que é feito debaixo do sol, vi que tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Falei comigo mesmo, vejam só, eu me tornei famoso e eu ultrapassei em sabedoria todos que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, eu me dediquei a compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que tudo isso é correr atrás do vento. E ele vai dizer que a sabedoria, diferente do que as pessoas buscam sabedoria para prosperar, e tudo isso é verdade. Quando nós somos sábios, nós podemos prosperar, podemos melhorar a qualidade de nossa família, de vida da nossa família, mas o grande resultado, talvez o principal resultado da sabedoria, vai ser o conhecimento das dificuldades, é você conseguir ver com clareza a tristeza humana, ver que tudo vai terminar num saquinho de lixo com pouquinhos de ossos. Eu tive uma experiência alguns dias atrás de enterrar um amigo novo, jovem, morreu com câncer. E quando nós estávamos ali no velório dele, era o segundo velório, já tínhamos feito um velório e estávamos no segundo velório, porque ele morava em outra cidade, então teve que velar novamente. Para não ficar todo aquele tempo ali, eu fui andar. E quando eu cheguei no cemitério, estavam fazendo exumação justamente do túmulo onde ele seria enterrado. E eu pedi para ver a exumação. E como era um cemitério antigo, então que o caixão de fato é enterrado com terra, não é uma gaveta como alguns cemitérios que conhecemos, onde o caixão não tem contato com a terra em si. Mas ali não, ali era como na forma antiga, a terra por cima do caixão. E quando abriu aqui, não existia mais a madeira, só os ferros, as hastes do caixão, e os ossos todos estavam perdidos no meio da terra, e ele como um arqueólogo buscando relíquias, estava buscando pequenos pedaços de ossos no meio da terra. Alguns já não existiam mais, já tinham se perdido no meio da terra. E depois que ele termina de fazer ali a coleção de ossos dele, não passava mais de uma sacolinha de mercado. Depois de 25 anos, alguém enterrado ali. O máximo que existia era o crânio, pedaços de fêmur e pequenos ossos. Uma sacolinha pequenininha. Já caberia toda aquela vida que um dia passou pela terra. Quanto mais conhecemos, Salomão diz, mais percebemos que tudo vai terminar na terra de uma maneira que não levaremos nada e o que somos deixará de ser aqui na terra. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso em outro texto do próprio Salomão. E aí, no capítulo 2, ele vai falar sobre os prazeres que ele buscou. Que ele buscou todo tipo de prazer, ele buscou prazer em mulher, ele buscou prazer em construir pomares, ele buscou prazer em construir casas, ele buscou prazer em acumular bois, ele buscou prazer em ter gente trabalhando para ele. No 11 ele fala, entretanto, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito, o trabalho que tanto me esforçara para realizar, vi que tudo era inútil, correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. E aí ele vai, no final do 2, ele vai falar sobre a insensatez e a sabedoria, falando sobre que parece ser muito diferente, mas os resultados no final de tudo vão parecer muito igual. Ele vai falar que o trabalho árduo é inútil, ele vai falar que trabalhar demais, juntar para deixar para outras pessoas que nós não conhecemos ou que não trabalharam, não vão valorizar o que fazemos, também é um esforço vão. No 3, ele vai falar sobre o tempo. Talvez de todos que nós lemos aqui, o 3 é o mais conhecido por todos nós. Que ele vai dizer, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu.
Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de consertar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E ele vai falar sobre o trabalho. É lindo como ele começa a trazer ideias muito claras da vida. Embora talvez você esteja lendo esse texto, se você estiver lendo esse texto em versões muito contemporâneas ou parafrases, como é a mensagem, ou também considero parafrase, NTLH, você vai chegar, vai dar desespero, vai ser como se Salomão estivesse tentando nos desanimar da vida, como se Salomão estivesse tentando mostrar o pior da vida, como se Salomão estivesse tentando nos tornar homens negativos ao invés de homens positivos, como se Salomão estivesse tentando fazer que nós nos tornemos homens de medo e não homens de fé. Mas não é isso que ele está fazendo. Ele está mostrando que não há busca real, enquanto não há frustração de falsas expectativas e de falsas buscas. E ele está dizendo isso, que há tempo de todas as coisas. Então a gente acha que a vida é tempo de uma coisa só, e não. Há um tempo determinado para todas as coisas. Teremos que aprender a chorar no tempo de chorar, sorrir no tempo de sorrir. Teremos que aprender a viver os tempos de juntar coisas, mas teremos que aprender a viver o tempo de espalhar as coisas. E assim vamos vivendo, discernindo os tempos e sabendo que nem sempre será o tempo daquilo que queremos. Mas teremos que viver os tempos que nos são propostos das maneiras que precisam ser vividos. E mais uma vez ele vai dizer sobre as dificuldades, mas aqui ele começa a adquirir um tom um pouco mais ameno. Ele vai dizer: o que ganha o trabalhador com o seu esforço? Vê a tarefa que Deus impôs aos homens para que se ocupem dela, e tudo belo ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Sei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Sei também que poder comer, beber e ser recompensado por todo o seu trabalho é presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim o faz para que os homens o temam. O que foi, já foi, o que é, já foi, o que será também, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Vi algo mais debaixo do sol. No lugar da justiça, ele vai falar sobre as impiedades. No lugar da retidão, ele viu impiedade. No lugar da justiça, ele viu impiedade. E ele entendeu que Deus vai julgar os ímpios pelo mal que eles fizeram. E ele disse também a ele mesmo: quanto aos homens, Deus os prova para que vejam que são como os animais. E aqui parece assim, ele está dizendo que os homens vão para o mesmo lugar dos animais. Ele está dizendo que animal, você pode ler isso aqui e dizer: quer dizer que animal vai para o céu? Ou será que não existe o céu? Lembre-se, Salomão não está falando sobre a eternidade no sentido de onde irão passar a eternidade, o homem e o animal. Ele está dizendo que no final de uma vida de um homem, no final de uma vida de animal, se os dois morrerem, forem enterrados um do lado do outro, o que restará dos dois é a mesma coisa, um saquinho para um e um saquinho para o outro. Não haverá tanta diferença assim. As doenças que atingem a vida de um animal, às vezes vão atingir a vida de um homem. Isso é para humilhar. E ser humilhado, ele pode não trazer benefício real em si, mas aceitar a humilhação e se humilhar é o caminho, o único caminho para ser exaltado. É o único caminho para conhecer a grandeza de Deus. Esse é o que Jesus fez. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Ele vai dizer que como servo ele foi obediente até a morte de cruz. E o caminho da cruz o levou para a exaltação, ao ponto que ele foi exaltado sobre todo nome, a qual, ao nome de Jesus, todos os joelhos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, terão que se prostrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus disse que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. O que o texto está propondo para a gente é um caminho seguro para a humilhação. Eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou vulnerável, eu não sou tudo isso que eu penso ser, eu não sou poderoso como penso ser, eu não sou imbatível como eu penso ser. Eu sou fraco, mas quando nós nos enxergamos assim, nós estamos construindo a plataforma perfeita para a manifestação da glória e da grandeza do Senhor. E nós vamos para o 4.
E ele continua nos batendo no nosso orgulho, batendo em nossas expectativas. Ele vai dizer, de novo, observei toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem as console. O poder está do lado dos seus opressores, não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois os vivos ainda terão que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Verso 4, ele vai dizer, observei todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Isso também é inútil, é correr atrás do vento, falando dessa vida louca de competição que nós temos. O verso 5, ele vai dizer, o tolo cruza o braço e destrói sua própria vida, dizendo, é tolo ficar de braços cruzados, é tolo você não trabalhar. Mas olha o que ele vai dizer no 6, melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito trabalho, é correr atrás do vento, é dizer, é tolice não fazer nada porque você vai sofrer, mas é tolice também se esforçar além do necessário, porque isso é correr atrás do vento. Aí ele vai dizer sobre um homem solitário, ele vai dizer que ele observou uma situação de um homem solitário que não tinha para quem deixar, mas trabalhava dia e noite, não se satisfazia por riqueza. Eu falei, isso é inútil, para quem você vai deixar? Não faz sentido essa vida que você está vivendo. Aí no 9 ele vai trazer um texto sobre a necessidade de ter mais do que um texto que nós também conhecemos, às vezes usado em casamento, que é melhor serem 2 do que 1, porque é melhor a recompensa do trabalho de 2 pessoas, para que os 2 se protejam, os 2 se aquecem, que os 2 se tornam mais fortes do que um só. Ele fala sobre a beleza de não viver solitário. E aí no final ele termina falando que o poder também é inútil. Ele traz uma ilustração de um rei, que um rei tolo ele é menos necessário do que um jovem sábio. Aí ele fala que um jovem saiu ou da pobreza ou da prisão, se tornou rei, todos ficaram felizes porque ele era melhor do que o rei, mas depois todo mundo se cansou também desse sucessor, todo mundo vai se cansar de todo mundo. Então, nesses primeiros 4 capítulos de Eclesiastes, nós levamos um banho de realidade. E eu não quero que você, ao terminar de receber esse banho de realidade, você se desanime. Mas você se alegre, porque Salomão não teve a honra e o prazer de conhecer o que nós tivemos, que é conhecer Jesus Cristo. Eles olhavam como olhando uma sombra daquilo que era projetado, mas a realidade foi manifesta em Jesus. E nós podemos ver a sua glória. O apóstolo Paulo ora pelos Efésios, dizendo, eu oro para que os olhos espirituais do coração deles sejam abertos, os olhos do coração deles sejam abertos para que eles possam entender que Salomão te coloque na lona das expectativas humanas e que Cristo te eleve sua expectativa nele, para que você possa ser satisfeito nele. E como Simeão, que viu Jesus ali no templo, quando Jesus foi apresentado, e ele disse, agora o Senhor pode me despedir, Senhor, porque os meus olhos viram o Senhor. Que a visão de Jesus possa trazer a satisfação de que nada nessa vida poderá trazer. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.